Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis, então vamos falar hoje sobre a descida da mansão dos mortos de Jesus Cristo. Será que existe alguma razão teológica para aquela verdade que nós rezamos lá no Credo, que Jesus desceu à mansão dos mortos? Também peço para que você se inscreva no canal, se assim o desejar. Então a reflexão de que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ela é fundamental para a nossa fé. Então, primeiro o que eu gostaria de partilhar com vocês é São Clemente de Alexandria. O que ele vai dizer? Para ele, já que Cristo não teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que já foram, ele teve que descer à mansão dos mortos para anunciar o Evangelho para eles. São João Crisóstomo vai pensar no sentido que ele teve que descer à mansão dos mortos para libertar os justos. Entre os elementos teológicos que nós podemos apresentar, a partir dos padres da igreja, a gente podia sintetizar em 3 ideias centrais. A primeira ideia é que Cristo conquista a fortaleza da morte. Então ele vence a morte de uma vez por todas. Essa é a primeira ideia, porque Cristo teve que descer à mansão dos mortos. Uma segunda ideia é que ele teve que vencer as potências infernais para assim poder pregar o Evangelho aos justos, aos mortos. Enquanto que Jesus Cristo pregou o Evangelho aos vivos, mas e os que vieram antes? Essa é a questão. Então ele vai lá para vencer definitiva a morte e também pregar o Evangelho a eles. Essa é a segunda ideia. E a terceira ideia também, que Cristo vai para libertar os cativos. E é importante essa referência. Então Cristo desceu à mansão dos mortos para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho àqueles que não tiveram acesso, aqueles que morreram antes da sua vida. O teólogo Baltazar, inclusive nós temos uma reflexão aqui já sobre ele no canal, ele vai dizer que ele teve que descer à mansão dos mortos para libertar aqueles que estavam sem força. Ele teve que descer porque somente Cristo poderia triunfar sobre as forças infernais. Então somente Cristo poderia vencer a morte. E ainda São Tomás de Aquino vai nos dizer que Cristo teve que ir ao Hades, isto é, a mansão dos mortos, para nos libertar do Hades, isto é, da mansão dos mortos. E aí poderíamos dizer que essa é a última missão que Jesus tem para concretizar, levar a sua palavra para aqueles que não tiveram acesso a ele. Essa última missão que o próprio Pai confiou ao seu Filho Jesus Cristo. E aí a gente tem essa solidariedade de Cristo conosco, essa solidariedade de Cristo com a humanidade, inclusive na morte. E para nos mostrar que a morte é uma passagem. Então essa extrema solidariedade de Cristo. Não somente a sua missão se destina para aqueles que puderam ouvi-lo, tiveram acesso a sua mensagem de redenção, mas ele também se mostra profundamente solidário com todos, inclusive com aqueles que vieram antes da sua encarnação. E ele vai lá, anuncia o Evangelho a eles, lhes comunica a verdade e a fonte da salvação. E vem para salvar os justos, para aqueles que acreditaram em Deus, para aqueles que foram fiéis a Deus, e leva a mensagem de salvação
para eles salvação em Cristo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, então peço para que vocês dêem o seu like. Um grande abraço e até nossa próxima oportunidade.